anos pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço. Muito bom dia, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, está no ar, começando com você mais uma madrugada abençoada, sobretudo nesse tempo forte de oração, de escuta da voz de Deus, mas sobretudo um tempo forte de conversão, de mudança do coração e mudança do pensamento. Estamos dentro da Quaresma. E eu quero começar esse Conta Comigo, desejando a você, desejando a sua família, desejando ao seu coração um santo tempo de Quaresma, que seja um tempo de renovação e de restauração das obras e da graça de Deus na sua vida, na sua história, na sua família. Vamos rezar juntos nesse tempo da Quaresma, nessa madrugada quaresmal na presença de Deus. Quero te convidar a mandar para mim o seu pedido, a sua intenção, a sua graça, aquilo que você quer colocar em oração na presença de Deus, nessa madrugada de bênção e de graça que nós estamos começando. Mais um novo dia, outra oportunidade que Deus nos dá de crescer no seu conhecimento, de crescermos na fé. Mande para mim a sua intenção, DDD 11 91301 1967 e também o nosso 0800 545 5900. Também pode facilitar para você mandar pelo nosso site juntos.redevida.com.br. Como é que tem sido essa Quaresma para você? Como você tem vivido esses dias de recolhimento na presença do Senhor? Quero te convidar a fazer essa madrugada de um período forte de oração, ainda mais nesse tempo quaresmal. Se a madrugada já é um período bom da gente rezar em qualquer dia do ano, quanto mais dentro da Quaresma. Que seja uma madrugada abençoada e que te ajude no seu retiro, no seu recolhimento espiritual, unido a toda a igreja, porque a Quaresma não é um retiro de uma pessoa sozinha, é o retiro de toda a igreja, para que possamos juntos chegar renovados à Páscoa de Jesus. Não existe Quaresma sem escuta de Deus. Por isso quero te convidar agora para a gente começar o programa do jeito certo. Vamos nos preparar para fazer a nossa leitura e escuta do Evangelho. Se você quiser, pegue aí o seu material de anotação, pegue a sua Bíblia, se coloque na presença do Senhor e fale exatamente como a gente ouve lá no Antigo Testamento, né? Samuel dizendo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Se coloque agora na presença de Deus. Nessa madrugada, diga ao Senhor: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, Senhor, que eu estou pronto com o coração e cabeça totalmente disponíveis para te ouvir. Vem comigo, vamos agora deixar Deus falar com a gente através da palavra desse dia. Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho. A palavra do Senhor para hoje está no Evangelho segundo São Mateus e são apenas 2 versículos, 14 e 15 do capítulo 9. Mateus 9, 14 a 15. Ouçamos o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo da Quaresma. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos, e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Pois bem, o Padre falou para vocês, seriam apenas 2 versículos e a igreja seleciona meticulosamente todos os textos bíblicos que serão lidos ao longo do tempo da Quaresma. Esses dias pregando na quarta-feira de cinzas, um dos exercícios que eu propus para a assembleia que me assistia, e olha, eu tenho que dar um testemunho aqui, graças a Deus, eu celebrei 3 missas da quarta-feira de cinzas e todas as 3 lotadas. Vi algumas coisas no Instagram, falei com outros padres e todos partilhavam as mesmas coisas para mim. Conversava com alguns amigos aqui na Rede Vida antes de chegar e todo mundo me dizia que a missa da quarta-feira de cinzas nas suas paróquias também estava cheia, o que denota uma coisa: Deus está fazendo uma grande obra no coração de muita gente e as pessoas estão voltando para a igreja. Sobretudo agora nesse contexto pós-pandemia,
eu percebo como padre o quanto que as pessoas estão mais sedentas, mais abertas, mais desejosas de viver uma fé convicta, não apenas no nome ou na estatística, mas na vivência de verdade. Quantas pessoas estão acordadas agora ou vão acordar ainda daqui a pouco para rezar durante a quaresma, né? E durante esse tempo da quaresma eu propus na missa de cinzas que nós pudéssemos nos habituar a fazer a leitura orante da palavra todo santo dia, especialmente nesse tempo. Quem não tem esse hábito, de criar esse hábito, de olhar o Evangelho todos os dias, porque os textos da quaresma são muito especiais. Faça esse exercício todo santo dia, seja aqui no programa Conta Comigo, ou se você não puder pegar o Conta Comigo, pega depois a liturgia diária, pegue a Bíblia, pegue o material de anotação e faça a leitura orante da palavra. Por quê? Todos os textos que a igreja separa para o tempo da quaresma são textos muito especiais. E hoje, esse texto do Evangelho, segundo São Mateus, nesses 2 versículos tão rapidinhos, tem um sentido muito especial para nos ensinar a respeito da disciplina do jejum. A quaresma é marcada pelo jejum e nós terminamos o Evangelho escutando Jesus dizer: dias virão em que eles jejuarão. Os discípulos de João Batista questionam: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E o Senhor responde: olha, por acaso, os convidados do casamento podem jejuar na presença do noivo? Ele é o noivo que veio para restaurar as núpcias da igreja, sua esposa, as núpcias do povo, a união do povo com Deus. Através dele, o povo será novamente unido a Deus. Em todo o Antigo Testamento, a união do povo a Deus é retratada através da metáfora de um casamento. Assim como a noiva é a alegria do seu noivo, tu serás, Israel, a alegria do teu Deus. Jerusalém será a alegria de Deus. Nós somos o povo de Deus, que seremos a alegria do coração dele. Jesus veio para fazer essa união das núpcias. Ele vai dizer: olha, agora o noivo está aqui, mas dias virão em que será necessário jejuar. E esses dias chegaram. Quaresma é o tempo do jejum. É o tempo especial em que a igreja nos pede essa santa disciplina que eu já quero adiantar. Não é uma dieta. Até porque jejum sem oração, ele se transforma em dieta. Não é simplesmente o passar fome ou sentir uma dorzinha de cabeça porque nos abstemos do alimento que já nos fará mais santos. Não. O que é a disciplina do jejum? Nós aprendemos então agora nesse tempo santo da quaresma que o jejum é uma disciplina que serve para colocar freio justamente ao nosso próprio corpo e à nossa própria concupiscência. Jejuar é, antes de qualquer coisa, se abster de todos os benefícios materiais que podem dar saciedade à nossa carne. Até o Código de Direito Canônico de 1983, todos os católicos eram obrigados a fazer um jejum durante toda a quaresma. Hoje, a partir do Código de Direito Canônico de 83, o jejum obrigatório é feito em 2 datas no ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Semana Santa. E no que consiste esse chamado jejum canônico? Das 3 refeições do dia, o católico deve escolher uma, geralmente o almoço, para fazê-la até a saciedade. Claro, não é comer até morrer, como dizia o finado Dom Henrique Soares da Costa, mas é fazer uma refeição completa, saindo da mesa sentindo que faltou alguma coisa. E as outras 2 refeições, o café da manhã e o jantar, devem ser cortados pela metade, de tal modo que, sendo somados, não totalizem uma refeição. Tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta santa, esse jejum, do jeito que eu estou falando, é obrigatório. Mas todas as sextas-feiras do ano são dias de especial jejum e de penitência. Não é porque a igreja nos obriga não nos obriga que nós devemos deixar de lado. Nós somos chamados, especialmente agora nessa quaresma, a recuperar o valor dessa santa disciplina do jejum. Porque uma alma que está jejuando, ela está muito mais disposta para a oração e para a comunhão com Deus. Quando nós nos privamos de todos os benefícios corporais que vêm da alimentação, a nossa alma fica muito mais disposta em estar em comunhão com o Senhor. A abstenção do alimento unida à oração, porque senão não adianta de nada. Jejum sem oração vira dieta.
Não é passar fome que vai te fazer mais santo, mas é se abster da comida para que isso possa te colocar em comunhão com Deus. Até porque não vai adiantar nada a pessoa passar fome durante o dia, fazendo apenas as 3 refeições, mas tendo uma língua de escada rolante e uma boca de sacola que sabe falar da vida de todo mundo. Não adianta nada, já dizia São João Crisóstomo, jejua de não dizer nada que faça mal ao outro. De que adianta não comeres carne, se com a língua devoras a vida do teu irmão? É unir essas 2 disciplinas. Você é chamado, durante esse tempo da quaresma, a recuperar isso, né? Sobretudo durante as sextas-feiras, que são dias de especial penitência. O jejum ele vem unido com a abstinência da carne vermelha, que a igreja obriga na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, mas também todas as sextas-feiras do ano. Você sabia disso? Toda sexta-feira do ano a gente não come carne, a não ser que seja uma solenidade. Claro que a igreja permite comutar nas sextas-feiras do ano, sem ser a sexta-feira santa, comutar a abstinência de carne por uma outra obra de caridade ou por uma outra penitência. Mas nós somos chamados a viver de maneira rigorosa esse preceito. A não ingestão da carne vermelha, da carne de animais de sangue quente, sangue que escorre, a carne de aves e a carne bovina, ela predispõe o corpo para que fique mais leve justamente para estar na comunhão com o Senhor. Ofereça a Deus, então, o seu jejum durante essa quaresma. O jejum serve para ensinar para a nossa carne, para a nossa carcaça, que ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Por quê? Vivemos num mundo materialista e nós podemos nos contaminar por esse materialismo e estarmos o tempo inteiro viciados em saciar nossa carne. Seja com a comida, seja com o celular, seja com as séries de televisão, seja com estímulos visuais, a gente quer o tempo inteiro. Tem gente que tem, por exemplo, como vício o consumismo. O jejum, também pode ser chamado de penitência, serve para ensinar que nós temos uma alma imortal, imaterial, que é ela quem deve dominar o nosso corpo. E o corpo é instrumento de Deus. Você é chamado, portanto, a compreender que o seu corpo é morada do Espírito Santo. E sendo morada do Espírito Santo de Deus, ele precisa ser instrumento desse Espírito e não dominado pela carne. Porque a carne, quanto mais você dá, mais ela quer. Quanto mais você dá poder a ela, mais ela vai querer te dominar. Cuidado para que nós não sejamos dominados pelos impulsos da carne, de qualquer ordem. E aí, nós vamos ter oportunidade em outros programas agora na quaresma de falar sobre esses impulsos da carne. Dos 7 pecados capitais, cada católico, cada pessoa, cada ser humano carrega um que é o seu chamado defeito dominante. E é justamente esse pecado que é a causa de queda, a causa de tribulação, a causa de pecado, né, para cada pessoa. Quando você identifica qual é o seu defeito dominante, você aplica o jejum e aplica a penitência para poder curar isso. Então, nesse tempo da quaresma, já que o Senhor disse, dias virão em que eles jejuarão, chegou agora o tempo do jejum. A não ingestão dos alimentos predispõe a nossa alma para a oração. E quanto mais nós estamos unidos em Deus, mais nós nos tornaremos uma bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs. E aí você entende porque o padre falou que é preciso jejuar, mas também jejuar na língua. Quanto mais você predispõe a sua alma para estar em comunhão com Deus, mais você também vai saber amar o seu irmão. E aí o alimento que você não ingeriu, né, vai estar unido ao amor, à compaixão, ao perdão que você vai derramar também na vida dos outros. Que o Senhor nos ajude, então, a oferecermos essa disciplina santa do jejum, a entendermos que isso não caiu de moda, que isso não caiu em desuso, que isso não caiu na periferia, não. O jejum é uma disciplina que incentivou tantos santos e santas de Deus na sua vida de oração. O jejum é uma disciplina tão bonita que ajudou tantos santos a encontrarem a sua comunhão com Deus. Recuperemos, portanto, essa prática santa durante o tempo da quaresma. E eu dou uma dica, um conselho, né? Como padre, como diretor espiritual, se possível, tente fazer as quartas e as sextas. Claro que levando em consideração também os seus limites de saúde, levando em consideração a sua própria realidade, mediante, né, a sua idade, mediante a sua saúde, experimente fazer, diminuir um pouquinho, né? Faça uma refeição até a saciedade, as outras corte pela metade, evite beliscar durante o dia. Claro que quem faz uso de medicação, quem está doente, está dispensado disso, mas vamos fazer mais, né? Dar um passo a mais na nossa espiritualidade nesse tempo da quaresma, buscando oferecer ao Senhor as quartas e sextas. As quartas em memória da traição de Judas e as sextas-feiras em memória da paixão do Senhor. Que o jejum
possa disciplinar a nossa alma, ensinar para o nosso corpo que não é Ele quem nos domina e assim, predispostos para a oração, façamos do nosso jejum nossa oferenda a Deus e, crescendo cada dia mais no amor a Ele, possamos fazer com que esse tempo da Quaresma seja de verdade para nós um tempo de conversão e mudança total da vida e do pensamento. Amém. Só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Quaresma é tempo de conversão, tempo que a igreja nos oferece para voltar o coração a Deus, para rever caminhos, para refazer planos, para transformar aquilo que dentro de nós precisa ser renovado. Mas será que nós temos entendido o verdadeiro sentido desse caminho de conversão que a igreja nos propõe? Muitas vezes nós pensamos na penitência apenas como renúncia ou sofrimento, mas a verdadeira penitência é um caminho de esperança e de renovação. Por isso eu quero convidar você, dentro desse tempo de retiro e recolhimento, a refletir comigo sobre o verdadeiro sentido da penitência quaresmal. Acompanhe. A Quaresma é um tempo de conversão, marcado pela penitência que nos conduz ao coração do mistério cristão, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Muitas vezes enxergamos a penitência apenas como renúncia e sofrimento, mas a verdadeira penitência é um caminho de esperança e libertação. A cruz é o símbolo maior da entrega de Cristo. Ela nos aponta para a ressurreição, revelando que o sofrimento, vivido com fé, nos conduz à vitória da vida sobre a morte. Assim, nossa penitência quaresmal não é um castigo, mas um meio de purificação e renovação, preparando-nos para acolher com um coração novo a alegria da Páscoa. A penitência nos ensina a desapegar-nos do supérfluo para nos aproximarmos de Deus e do próximo. Ao jejuar, aprendemos a dominar nossos desejos. Ao dar ofertas, partilhamos o que temos. E na oração, fortalecemos nossa relação com o Senhor. Dessa forma, a Quaresma se torna um tempo de graça, no qual somos chamados a abraçar a cruz com confiança, sabendo que ela nos conduz à verdadeira vida. A Quaresma, ela se inicia na igreja com uma liturgia chamada Quarta-feira de Cinzas. Qual é o sentido de nós inclinarmos a nossa cabeça diante do Padre para receber um punhado de pó abençoado que, na verdade, são os ramos do ano anterior que foram abençoados no começo da Semana Santa e que, depois de secos e incinerados, são novamente impostos sobre as nossas cabeças? As cinzas, elas têm uma raiz bíblica. No início da criação do mundo, no 6º dia, no livro do Gênesis, o Senhor toma o pó da terra e do pó da terra Ele modela o homem à sua imagem e semelhança, insuflando nas suas narinas o seu espírito criador. Quando nós recebemos as cinzas sobre a cabeça, nós recordamos em primeiro lugar a nossa origem. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos pó. Todos somos pó. Somos frágeis. E para além dessa origem comum, nós temos também um outro fator. O pó também é a nossa finalidade, a finalidade da nossa carcaça, do nosso corpo. Do pó viemos, para o pó retornaremos. Tanto é que a igreja, quando impõe as cinzas, uma das orações que ela pode dizer, além do convertei-vos e crede no Evangelho, é justamente memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Lembra-te, ó homem, que tu és pó e ao pó retornarás. O pecado muitas vezes quer nos fazer ter a sensação de que nós somos eternos, enquanto as cinzas colocadas sobre as nossas cabeças, elas nos recordam: a vida é breve, a vida é passageira e um dia ela vai se acabar.
sabendo que ninguém é melhor do que ninguém e que todos nós um dia voltaremos para o pó da terra de onde viemos, durante o tempo da Quaresma nós somos convidados a relembrar da fragilidade e da brevidade da nossa vida. E isso é muito interessante, porque nós começamos esse tempo que nós estamos vendo de recolhimento, deixando cair diante de Deus as nossas máscaras. Muitas pessoas usam maquiagem, não tem pecado nenhum nisso, pelo amor de Deus. Mas qual é a intenção da maquiagem? Maquiar os efeitos do tempo. A oleosidade da pele, as rugas que vão surgindo, enfim. Se usa a maquiagem para atenuar os efeitos do tempo, os efeitos da vida exterior, da poluição. E, no entanto, quando nós colocamos as cinzas sobre a cabeça no começo da Quaresma, as cinzas nos recordam que nós não temos maquiagem diante de Deus. Enquanto com a maquiagem dessa terra, a maquiagem estética, se retardam os efeitos do tempo, quando a igreja coloca a cinza sobre a nossa cabeça, não é para maquiar os efeitos do tempo, mas é para dizer, olha o teu futuro, olha o que você vai ser, olha aqui o que te aguarda. Seja rico, seja pobre, seja analfabeto, seja doutor, seja empresário, seja um empregado, todo mundo vai para debaixo da terra, todo mundo vai cheirar mal um dia. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos frágeis, todos nós somos pecadores. E é preciso, portanto, que diante da brevidade, da fragilidade da vida, diante da transitoriedade das coisas desse mundo, nós possamos entregar o frágil pó da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele mais uma vez nos encharque com a água do nosso batismo e nos modele novamente a sua imagem e a sua semelhança. Para que nós possamos então reviver com Cristo para uma vida nova, a igreja nos oferece durante o tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, 3 armas. E é assim que a Quaresma é chamada. Em primeiro lugar, ela é tempo de conversão. A oração que abre a missa da quarta-feira de cinzas diz: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, começar com este dia de jejum o tempo de conversão da Quaresma. Começarmos esse tempo de conversão. A Quaresma é um tempo de conversão. O que é a conversão? A mudança completa do coração, da mentalidade, da cabeça. É hora de deixar para trás planos fracassados. É hora de deixar para trás situações que a gente insiste em dar murro em ponta de faca, em bater cabeça. Tem que deixar tudo isso para trás e deixar o Senhor nos remodelar. 3 armas a igreja nos dá para esse tempo. E essas armas são colocadas todas no Sermão da Montanha. Jesus vai ensinar: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola, o teu Pai que está no oculto verá você fazendo a oração, o jejum e a esmola. Um dos nomes para jejum é também chamado de penitência. E foi sobre essa arma, no combate contra o espírito do mal, no tempo de conversão, que você acabou de escutar esse vídeo. Penitência não é, acima de qualquer coisa, apenas um sofrimento. Tem gente que tem horror à penitência e não faz penitência justamente com um pensamento um tanto medieval, de que penitência é se flagelar, é se sacrificar. Não, a penitência nos educa e ela é um remédio que nos é ensinado pelo próprio Senhor, um remédio que nos é ensinado a partir do próprio Senhor Jesus crucificado. A penitência nos recorda a nossa condição de miséria, de transitoriedade, a nossa condição de fragilidade. A penitência nos recorda que a nossa alma é quem na verdade deve nos governar enquanto moradia do Espírito Santo. E assim como o padre falava agora há pouco, antes desse momento de reflexão, fazendo a leitura orante da palavra, quando a gente começa o programa Conta Comigo, a penitência ela serve para educar o nosso corpo. A penitência é um remédio para que nos ensine de verdade a sermos pessoas desapegadas, a sermos pessoas abertas a renunciar àquilo que é supérfluo, àquilo que não vem de Deus. A penitência vem nos educar para nos lembrar que nós não somos apenas seres carnais. Nós somos filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do céu e que, portanto, precisamos nos deixar modelar pela força do seu Espírito Santo. A penitência e o jejum educam o nosso coração. A esmola dilata a nossa caridade e a oração nos reconecta à nossa fonte. Que nós possamos então usar dessas 3 armas que a igreja nos dá, especialmente a santa penitência. Vejam, uma coisa está ligada à outra, tá? Você não tem aqui oração, jejum e esmola, cada um em um canto. Não, uma coisa está ligada à outra. Eu só posso fazer uma boa penitência se eu tenho uma boa vida de oração. E eu só serei uma bênção na vida do meu irmão se eu estou conectado em Deus e se eu sei reconhecer os meus defeitos.
Tem gente que quer ficar a quaresma inteira pedindo a Deus pela conversão do mundo, mas ela mesma não move uma palha pela própria conversão dela. De nada adianta ficar de joelhos falando: Senhor, converte fulano, converte meu marido, converte meus filhos. E você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, né? Você não precisa de conversão. A primeira conversão que a gente pede é a nossa. Por isso que a primeira arma que é colocada pela igreja é oração. Como é que está a sua vida de oração nessa quaresma? Deus fala no silêncio, Deus fala baixinho, Deus precisa de silêncio e está tentando encontrar uma brecha na sua vida para falar com você. O tempo da quaresma é um tempo especial da gente silenciar para poder rezar melhor. Coloque ordem na vida de oração. Uma oração da manhã bem feita, uma oração da noite bem feita. Chegar mais cedo na igreja. Quantas e quantas vezes na hora da missa o padre está entrando e tem gente entrando junto com ele. Já estamos na segunda leitura e tem gente chegando. Não. Veja, se a gente tem amor pelo Senhor, a gente tem que ter pressa e ir ao encontro dele, como Maria Madalena, na manhã da ressurreição, foi correndo ao túmulo de manhãzinha, de madrugada, bem cedo, porque quem ama vai depressa. Chegue mais cedo na missa, nessa quaresma. Ao invés de ir embora junto com o padre saindo na procissão, espera um pouco, espera o padre sair, faz uma ação de graças após a missa, ficando 5 minutinhos na igreja, rezar mais. A partir do momento que eu me coloco mais na presença de Deus, colocar-me na presença de Deus me fará olhar para dentro de mim, porque a santidade começa através do autoconhecimento, como disse o Senhor Jesus a Santa Catarina de Sena. Estando unido a Deus, eu consigo olhar para mim. E aí, olhando para mim, começa o caminho da penitência. Você está entendendo? Quanto mais eu estou unido a Deus, mais eu consigo enxergar a minha miséria diante dele. Por isso que tem muita gente que não faz silêncio, não gosta de silenciar, porque o silêncio coloca a nossa miséria diante de Deus. E a oração, ela nos faz olhar em Deus para dentro de nós. Aí começa a penitência. Olhando para dentro de mim, eu consigo compreender o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, no que eu preciso me converter. Faça esse caminho agora na quaresma. Olhe para dentro de si, que a sua vida de oração te faça olhar para dentro de si e identificar em você o que precisa ser mudado. Fazendo isso, você então vai começar a aplicar sobre si a penitência, né? O desapego de algumas coisas, cortar algumas coisas supérfluas. A penitência, ela pode ser dividida especialmente na quaresma em 3 grupos. A penitência gastronômica, a penitência moral e a penitência corporal. Pesquise depois e em oração aplique a você mesmo uma boa penitência. E fazendo isso, você estando em Deus e olhando para dentro de si, aí sim você é capaz verdadeiramente de dar a esmola e de ser uma bênção na vida do seu irmão, praticando a caridade. Oração, penitência e jejum e caridade. Com essas 3 armas, a nossa quaresma vai ser assim, boa, santa, renovadora e verdadeira. Não deixe que essa quaresma termine sendo para você um tempo como qualquer outro. Viva essa quaresma como se fosse a última da sua vida, porque é agora o tempo favorável para a conversão que o Senhor te oferece. Amém. Perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias. Pois bem, é o momento do benfeitor. Você que ainda não é um benfeitor da Rede Vida, através do programa Conta Comigo, não perca tempo. Especialmente nesse tempo da quaresma, faça a sua caridade, faça a doação, ajude, né, para que esse nosso programa continue sendo um instrumento de evangelização na vida de tanta gente. Entre em contato conosco, ligue para 0800 545 5900, faça o seu cadastro e torne-se um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo. Quem faz o cadastro, deixa lá os seus dados, passará a receber mensalmente essa cartinha bem bonita e carinhosamente preparada aqui pela Rede Vida. Sempre vem o tema devocional do mês, aqui ainda está Nossa Senhora de Lourdes, o tema
do mês de fevereiro. Dentro sempre vem uma mensagem relacionada ao devocional do mês e também uma mensagem muito carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides. Nessa cartinha mensal vem também o boleto do benfeitor com os seus dados, chega na sua casa, através do qual você pode fazer o pagamento e vai receber todo mês. Você fazendo o cadastro passa a receber em casa todo mês essa cartinha aqui cuidadosamente, carinhosamente preparada. Entre em contato conosco, faça o seu cadastro e receba na sua casa mensalmente a cartinha do benfeitor. É claro que você também pode contribuir com o QR Code que está aí na sua tela. Fazendo a leitura dele no app do seu banco, você pode então fazer um Pix para o IMBRAC, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, no valor que você desejar, de forma prática, rápida e segura, tá bom? Desde já, mais uma vez, Deus abençoe a sua generosidade, faça o seu cadastro, você que ainda não é, nessa madrugada, aproveite. Faz o seu cadastro aqui como benfeitor da Rede Vida e passe a receber mensalmente a nossa cartinha, tá bom? Eu quero apresentar aqui ainda algumas intenções da nossa campanha de cura desse mês de fevereiro. As intenções do Marco Antônio de Castro Gomes Baptista, daqui da capital paulista, da Luzia Ribeiro Faria, de Hortolândia, da Maria do Carmo Guimarães, de Taubaté, da Nilza Maricate, de Lins, aqui de São Paulo, e do José Maximino Teixeira Perdiz Pinheiro. Olha, o estado de São Paulo aqui está representando bem, só paulistas e paulistanos, né? Quero apresentar todas essas intenções ao coração da Virgem de Guadalupe e também as intenções de tantos quantos estão me acompanhando. Você que está agora, nessa madrugada, rezando conosco, deixando as suas intenções no nosso WhatsApp ou nos comentários do YouTube, enfim, tudo isso o Padre traz agora aqui para os pés e para o coração, para o doce olhar de Nossa Senhora de Guadalupe, a quem nós sempre rezamos pedindo: nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. No teu olhar, doce Mãe de Guadalupe.
ave, ave mensageira, vinda do céu. Tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia. Na oração da Salve Rainha, uma das preferidas do coração do Padre, nós nos dirigimos a Nossa Senhora enquanto Mãe de Misericórdia, pedindo a ela que volva sobre nós os seus olhos misericordiosos, para que depois do desterro, do exílio dessa vida, possamos contemplar a Jesus, fruto bendito do seu ventre. O jejum e a penitência nos recordam justamente isso, que nessa terra nós não temos morada permanente, somos apenas peregrinos, estamos aqui num exílio, e a nossa caminhada nesse mundo é para nós um preâmbulo daquilo que acontecerá conosco na vida eterna. Através das nossas decisões, das nossas escolhas, através dos nossos passos, através das nossas deliberações nessa vida, nós já decidimos e escolhemos aquilo que vamos ter na eternidade. Vida eterna não começa depois da morte, a vida eterna começa aqui. Por isso, terminando hoje esse programa, o nosso Conta Comigo, especial quaresmal, terminando hoje essa madrugada de bênçãos, peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe que nos ajude pela penitência, pelo jejum, pela oração, mas também pela caridade, a desde já irmos educando corpo e alma para aquilo que nós esperamos. Que as nossas decisões, as nossas escolhas e deliberações nos ajudem desde já a trilhar os nossos passos e o nosso caminho em direção à vida eterna. Reze com o Padre. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes. Teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Prepare o coração para agora receber a bênção de Deus para todo este dia quaresmal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Madrugada de bênção, madrugada de oração, especialmente nesse tempo da quaresma. Que alegria estarmos juntos, que Nossa Senhora te acompanhe ao longo de todo esse dia e que através desse caminho de conversão, a sua quaresma seja abençoada e renovadora. Fique com Deus, tenha um excelente dia, um forte abraço e amanhã eu te espero. Obrigado pela sua companhia. À 1h da manhã, se Deus quiser, nós nos encontramos de novo aqui na Rede Vida, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tchau, tchau. Fique com Deus.